A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Íntimos da Bíblia. Meu nome é Fábio Mendes e através deste canal quero juntamente com vocês aprender sobre as Sagradas Escrituras. E quero deixar um versículo bíblico para todos vocês, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Que diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós lemos aqui este versículo de Paulo dizendo ao jovem Timóteo. E dentro desta passagem quero trazer um tema que nos diz o seguinte: por que nós devemos nos tornar íntimos da Bíblia? Então Paulo nesse versículo já diz que toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Então o apóstolo ele já coloca aqui a palavra ensinar. E ensinar já é um dos motivos pelos quais eu e você devemos ser íntimos da Bíblia, porque a Bíblia ela nos ensina. Então se a Bíblia ela nos ensina, ela vai nos adequar e nos mostrar a maneira em que nós devemos viver. Então quando o aluno ele entra na escola, ele entra para estudar, nós vemos ali que ele vai aprender tudo. Então se a Bíblia ela tem essa função de nos ensinar, por esta razão nós devemos ser íntimos dela, porque ela vai nos ensinar como nós devemos nos proceder. E a outra palavra que eu quero colocar em pauta aqui é que a palavra de Deus ela nos corrige. Então a palavra de Deus também ela tem essa função de nos corrigir. Corrigir quando nós erramos em algo, em algum ponto ou em alguma área da nossa vida. Então a palavra de Deus também ela nos corrige. Então é mais um ponto que o apóstolo ele coloca que nós devemos ser íntimos, nos apegar e ser próximos das Sagradas Escrituras, é porque ela nos corrige. E o outro ponto que eu quero destacar para você é que ela também nos instrui em justiça. Então a palavra de Deus ela nos instrui, ela nos conduz. Vamos colocar aqui essa palavra conduz. A palavra ela nos conduz em justiça. Ou seja, a palavra de Deus ela nos faz justos. E quem vive pela palavra de Deus é justo. Porque a palavra de Deus, somente ela contém coisas boas e boas maneiras de nós procedermos diante da sociedade. Então nós vemos aqui a palavra de Deus e esses pontos, e nós estamos vendo com clareza alguns pontos que nós devemos nos tornar íntimos da Bíblia cada dia que passa. Quero deixar mais uma referência bíblica para você, que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 20 e 21. Que nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos aí o apóstolo Pedro declarando que a Escritura ela não foi de particular interpretação, ou seja, o homem que quis interpretar da sua forma. Pedro ele declara isto, que não foi de particular interpretação, mas a Bíblia ela tem um sentido, ela tem um rumo, ela tem uma interpretação correta e que essa interpretação correta ela tem que ser seguida. Então mais uma razão de nós nos tornar próximos da Bíblia é isso, é porque ela tem uma interpretação. Ela mesmo é quem nos diz o modelo, mas não nós que aplicamos o modelo. Mas ela nos mostra o modelo de como nós devemos nos comportar. O versículo 21 nos diz: mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aí o apóstolo Pedro diz mais um ponto, que a Escritura ela não foi produzida por vontade de homem nenhum. Então, meus queridos, mais uma razão para nós nos aproximarmos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, porque ela não foi produzida por vontade de homem algum. O homem ele não sentiu vontade de produzir isso. Isso era longe
dos pensamentos do ser humano. Mas os santos homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras. Então eu levo isso em conta para o nosso ensino, porque apesar de ser homens, mas foram inspirados pelo Espírito para escrever a palavra de Deus, a qual nos leva e nos guia para o céu. E quero deixar mais uma referência bíblica para você que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 4. O versículo nos diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, meus queridos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos dizendo o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então a palavra de Deus, ela foi escrita para um objetivo, para ensinar, para conduzir as Escrituras. Então, meus queridos, eu devo seguir aquilo e ter como modelo da minha vida aquilo que realmente vai me mostrar o caminho certo, um caminho que faz eu viver dignamente, um caminho que faz eu viver corretamente. Então, a Bíblia, ela foi escrita para o nosso ensino. E ainda diz mais aqui o apóstolo: para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, para que pela paciência das Escrituras e consolação nós tenhamos esperança. Então, a palavra de Deus também, meus queridos, ela traz esperança para nós. Então, vale a pena nos tornar íntimos da palavra de Deus. O salmista, ele diz lá no Salmo de número 119 e o versículo de número 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o salmista automaticamente estava dizendo que a palavra de Deus era que iluminava a sua vida, o seu caminho, que conduzia pelas veredas de justiça, porque ela era lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. O salmista também diz que ele tinha entendimento mais do que todos os seus mestres, porque ele meditava na Bíblia, nos testemunhos, que é a Bíblia Sagrada. Então, somente a Bíblia Sagrada tem algo bom para te oferecer. E a Bíblia Sagrada, ela te traz vida. A Bíblia Sagrada também é aquele rio de água viva que fluirá do seu interior. Jesus também, ele disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então o próprio Jesus diz para nós examinarmos as Escrituras, examinarmos a Bíblia Sagrada. Eu quero trazer essa palavra examinar para dizer: sejam íntimos, apeguem-se com a Bíblia, apeguem-se com a palavra de Deus, porque nela tem a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Então, meu querido, a Bíblia Sagrada, ela é um livro para você ter ela guardada em seu coração. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esse é um ato de intimidade com a palavra, de guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, meu querido, quero deixar um recado para você: torne-se íntimo da Bíblia, se apegue com a Bíblia, vença o pecado, vença as tentações, porque só a Bíblia traz esse respaldo e esse fortalecimento para você prosseguir na caminhada firme com Jesus. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você receber as novas notificações dos vídeos que serão postados no canal, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.